Pessoal, agora nós vamos ver, tá? Estamos falando do século XV, tá? As grandes navegações, tá? Quer dizer, quando começam as grandes navegações e as conquistas territoriais europeias, né, as colônias ultramarinas das Américas começam a receber em suas terras o direito europeu. E aqui entramos nos primórdios da história do direito no Brasil. Mas primeiro vamos entender um pouco o direito na América Latina desse período, tá? Toda a América, não só o Brasil, tá? O direito nas missões jesuíticas da América do Sul, tá? O Papa Alexandre VI sanciona em 1493 a Bula Intercatera, que obrigava que fossem levados missionários ao Novo Mundo, tá? Quando houvessem expedições ultramarinas, com o objetivo de difundir a fé católica. Estão criadas pela Igreja as missões jesuíticas. No Brasil, a primeira missão jesuítica a chegar foi a Companhia de Jesus, em 1549, liderada por Manuel da Nóbrega, e tinha por objetivo implantar uma missão jesuíta com fins de catequizar os povos nativos do Brasil. Tá? As missões funcionavam da seguinte forma. Os jesuítas deveriam seguir o estatuto legal do Estado espanhol. Tá? Lembre-se, pessoal, que naquela época não tinha Portugal ou Espanha, era o Reino de Algarves. Tá? Estado mais forte à época das grandes navegações e que detinha o maior apoio da Igreja Católica, mas que dividia o poder com a Igreja. Tá? Portanto, os jesuítas possuíam certa autonomia para criar suas próprias regras. Tá? A autoridade tutelar dos padres jesuítas no interior das missões era muito abrangente, tanto civil como eclesiástica. O missionário detinha nas mãos, por delegação do rei, uma autoridade que envolvia ao mesmo tempo elementos judiciários, legislativos e do executivo. Veja, ele tinha os três poderes na mão dele, tá? Detendo também a autoridade religiosa, o quarto poder da época. Após algum tempo de primeiras organizações, os jesuítas e a coroa espanhola criavam o que a história nominou de reducionismo. Já vamos entender isso, pessoal. Visto ser o termo usado para nomear os locais onde se instalariam os jesuítas, as reduções. Por que reduções? Porque eles juntavam todos os povos indígenas da época num mesmo local. Várias tribos eles tentavam juntar no mesmo local. Então o reducionismo fazia parte da política oficial da igreja, tá? E da coroa, sendo um projeto público de integração do índio ao sistema colonial. A intenção era concentrar no mesmo lugar as aldeias indígenas dispersas e, através dos missionários jesuítas, civilizar o indígena, tá? Submetendo-o à Espanha. Os jesuítas escolhiam locais com abundância de alimento e água e iniciavam um contato com os indígenas locais. Em especial com os caciques, pessoal. Vocês já vão entender por quê. Que eles visavam ganhar confiança. Tá? E aos poucos iam trazendo para o seu convívio a população dessas aldeias, as reduções. Tá? Para com isso catequizar e usar como mão de obra e retirar do contexto do índio a vida nômade que ele levava antes. Tá? Um fato importante é o seguinte, eles escolhiam o cacique porque o cacique é quem controlava a tribo. Tá? Ele era, entre aspas, quem determinava as regras sociais. Tá? Então os jesuítas se apossam desse poder do cacique, escolhendo o seu próprio cacique, certo? Que seguia as orientações dos jesuítas para comandar os indígenas, certo? E ainda criavam desse cacique um cargo vitalício, coisa que não tinha na época. Tá? Essa intervenção quebra veementemente a estrutura política da aldeia, que perde sua autonomia de decidir. Tá? Foram também criados outros cargos administrativos para a população indígena, todos visando acabar com o nomadismo e incentivar a servidão e submissão. Pensem, antes o índio ia, pescava, caçava, certo? Em um determinado local grande, certo? Que tinha sua aldeia no centro, eles acabam com isso. Eles colocam o índio numa posição onde, agora você vai ficar aqui, agora você vai plantar aqui, agora você vai criar animais aqui, e agora você vai obedecer às regras da igreja. Certo? Então, oficialmente, a administração da justiça ficava em cargo, tá, de um sujeito que se chamava corregedor de alcaides, tá? Mas que na prática, dos processos mesmo, eles eram revisados por cura. Eu já vou explicar o que é cura, pessoal. O cura deveria consultar um jurista,
Tá? Mas quem que era o cura? O cura era o juiz de pleito, que solucionava as pequenas causas das missões. Qualquer coisa que acontecia na missão, na redução. Porém, no caso de apelação de pleitos, tá? Já tinha apelação naquela época, envolvendo índios e o cura, havia juízes oficiais. Tá? Além disso, os indígenas também poderiam recorrer da sentença dos padres aos superiores das missões, que faziam visitas anuais. Então, o recurso era só quando o cara vinha. Tá? E ao provincial, que visitava as missões a cada 3 anos. Então tinha, vamos dizer, como se fosse um recurso especial. A cada 3 anos tinha um que vinha lá para tratar dos temas que não foram resolvidos. Toda a legislação aplicada às reduções era regida pelas leis das Índias, tá? Mas nem sempre eram suficientes e adequadas para o caso concreto das missões. E por solicitação papal, do rei Felipe III, concedeu-se em 1620 aos jesuítas da América a autorização para redigirem seu próprio estatuto, que ficou conhecido como Livro das Ordens. Ok? Pessoal, agora vamos ver o direito romano e o sistema jurídico latino-americano. Tá? Vamos entender essa confluência dos dois aí. Tá? Então, o sistema jurídico latino-americano era importante para lembrar que o direito importado da Europa para a América Latina foi, em suma, o direito canônico. Porém, este não preencheu todas as lacunas jurídicas existentes nas colônias, tá? Necessitando do que se pode chamar de um reforço de normas do direito, tá? Que é o direito romano. A principal atuação das normas romanas do sistema jurídico da América Latina se deu nas áreas do direito civil e penal especificamente, no sistema das propriedades, nas relações de trabalho, no direito de família e nas vigilâncias e punições. Tá? Eu não vou entrar nos exemplos aqui, pessoal, porque eu acho que no material de leitura vocês vão poder ler. Mas, por exemplo, principalmente na questão das vigilâncias e punições, assim, acabou-se um pouco com essa coisa da tortura, tá? Nas colônias ultramarinas, as torturas da Inquisição e tal. Mas começou-se a punir de uma forma mais pelo direito romano-germânico, entendeu? E outros casos, como propriedade e família, também pegaram emprestado essa origem romana do direito, certo? Porque eles garantiam o poder de posse sobre os territórios ultramarinos, tá? O rei, tentando, tá, manter o seu poder também nas colônias, ele teve que associar o direito canônico ao direito romano para manutenção desse poder, porque funcionava diferente lá, certo? E eles conseguiam dividir melhor essas terras conquistadas e melhor administrá-las. E quando falamos de terra, inclui-se os povos nativos dessas terras. Não estamos falando só de terra, estamos falando o índio era um escravo para eles, tá? Que deveriam ser subordinados à coroa. Isso é, se os indígenas que se submetessem à coroa teriam direitos de propriedade e poder de administração. Mas para eles, o que era? O indígena era a parte, certo? Conquanto fosse a administração baseada nos ditames da coroa. Algo muito parecido com os povos conquistados de Roma. Quer dizer, vocês perdem a sua possibilidade de serem vocês mesmos. Vocês têm que aceitar a nossa forma de viver. Tá? As relações de trabalho, tá? Antes da dominação da coroa, tá? Os povos nativos viviam numa economia extrativista. Caçar, pescar, entendeu? Pequenas plantações de mandioca. Agora começam a fazer grandes plantações, do que a coroa determina eles plantarem, que tipo de animais eles iam criar, isso tudo sob a tutela dos jesuítas. Tá? Instituiu a obrigatoriedade de trabalho para homens e mulheres. Pessoal, essa parte é muito importante. Não existia obrigatoriedade de trabalho entre os indígenas. Institui essa obrigatoriedade de trabalho. Até hoje nós temos, né? Das 8 às 6, todo dia, trabalhar, entendeu? Só tem folga no final de semana. Isso ainda existe, pessoal. O que era antes um agir para a sobrevivência, quer dizer, pesca, a caça, se torna disciplina e regularidade de trabalho. Tá? Quer dizer,
O que eles fizeram nas colônias ultramarinas? Eles subjugaram o índio. Tá? Eles colocaram o índio numa posição onde ele deveria trabalhar, deveria constituir uma família da forma que a igreja entende, e ele deveria ser disciplinado conforme a igreja determinava.